Agora eu vou trazer um bastidor saboroso para vocês sobre essa disputa para a Procuradoria-Geral da República. Vem comigo aqui, vou trocar de câmera. O presidente Lula e a Procuradora-Geral interina da República, Elizeta Ramos, tiveram uma rápida conversa durante a posse de Luiz Roberto Barroso no STF. Segundo pessoas que presenciaram a cena, Elizeta rompeu o cerco que fica ali ao redor do presidente, aproximou-se e brincou com ele, pedindo que Lula não a deixasse muito tempo ali naquele cargo. Lula riu e disse que sua intenção era exatamente o contrário. A PGR interina, então, garantiu ao presidente que não faria grandes mudanças nem mexeria em casos delicados. Elizeta vem sendo aconselhada por pessoas próximas a ser discreta e a realmente não tratar de assuntos polêmicos, a deixar esses assuntos para o sucessor, aquele que tiver o aval, a escolha do presidente e o aval do Congresso Nacional. Um exemplo disso é que ela manteve todos os seus auxiliares na PGR, com exceção da subprocuradora criminal Lindor Araújo, que deu seguidas decisões favoráveis a Jair Bolsonaro, fez uma gestão bastante polêmica. Depois dessa conversa ali, na posse de Barroso, Lula afirmou a algumas pessoas com as quais eu conversei que gostou da conversa com Elizeta e que pretende mantê-la para decidir com calma o seu sucessor. Já vinha contando isso aqui para vocês. O presidente está incomodado com as pressões que vem sofrendo para nomear Paulo Gonet ou Antônio Carlos Bigonha, os dois aí mais cotados, e pediu novos nomes. Ministros do STF vinham alertando Lula, dizendo que Elizeta tem simpatia pela Operação Lava Jato. No entorno do presidente, no entanto, algumas pessoas afirmam que as definições para a PGR e para o STF podem ficar só para o ano que vem. O motivo? Não acumular mais poder nas mãos de Davi Alcolumbre, o presidente da CCJ. Alcolumbre é quem pauta as sabatinas do Poder Judiciário e já tem uma série de nomeações para aprovar por lá. Vamos com a análise? Pedro Venceslau, Clarissa Oliveira. Pedro, eu sei que tem bastante apuração sobre isso. Pedro, Lula tem sempre o tempo dele, ele não gosta de ficar sob pressão, ele sabe jogar com esse tempo. Será que vai demorar mais do que os postulantes gostariam? Olha, Raquel, o que eu ouvi foi exatamente isso. O presidente Lula, primeiro, ficou muito irritado com a disputa que está acontecendo nos bastidores, sobretudo no Ministério da Justiça, que é alvo de um ataque especulativo do PT. E para interlocutores do Ministério da Justiça, ele disse exatamente isso. Não tem absoluta nenhuma pressa em escolher o novo integrante do STF, que provavelmente vai ser o Flávio Dino. Pode tomar essa decisão sobre o STF no ano que vem e que sim, ele gostou muito da conversa com a Elizeta. No caso ali do STF, ele tem a mesma preocupação em relação ao caso do Alcolumbre. Caso ele indique o Flávio Dino para o STF, além da questão da sabatina, tem um outro problema pela frente. Uma disputa cada vez mais acirrada pela vaga no Ministério da Justiça, que vai ficar aberta quando o Flávio Dino, se o Flávio Dino for indicado para o STF. O presidente Lula teme, por exemplo, que o Centrão também comece a pleitear a vaga do Ministério da Justiça, que o Centrão comece também a engrossar esse caldo, o caldo desse movimento pela recriação do Ministério da Segurança Pública. Aí você criaria mais um espaço para ser disputado internamente dentro do governo e isso desgasta demais o presidente. Então, podemos assistir a essa decisão acontecer somente em 2024. Não há nada que force o presidente a tomar uma decisão antes disso, mas uma coisa é certa, nas próximas semanas ele não vai tomar essa decisão, até porque ele não pode se reunir presencialmente, tem feito muitas conversas virtuais, por WhatsApp, também por Zoom, segundo os seus auxiliares, mas ele está com o tempo dele contadinho ali, sem muita preocupação e dar satisfação para os aliados.
Clarice, será que o pessoal aguenta de ansiedade? Porque ontem, cada gabinete que eu entrava em Brasília era assim, gente, quem será que vai ser o novo ministro da Justiça e o próximo PGR? Cada um tinha o seu palpite, porque virou um xadrez, né? Raquel, olha, você sabe que eu estava conversando com uma fonte a respeito desses assuntos aí ontem e essa fonte me disse o seguinte, ele falou, olha, Clarissa, essa ideia de eventualmente jogar tudo lá para frente é muito boa para o Lula, porque se tem uma coisa que ele adora em negociações desse tipo, é ele ficar ali dominando completamente o jogo e às vezes, quem sabe, ali sair de psicólogo da galera. Então fica todo mundo ali, que nem barata tonta, tentando adivinhar o que vai acontecer, aquela plantação, e o presidente vai só analisando o cenário. E aí, uma outra fonte com a qual eu estava falando, Raquel, levantou para mim o seguinte, olha, a gente tem que olhar com muito cuidado para todos esses balões de ensaio, como a gente chama, né? Essa plantação de nomes, quando a gente tem alguma grande indicação. Porque, em alguns casos, o próprio presidente da República planta. Ele planta com o objetivo de testar a reação de diferentes setores. Vamos lembrar, por exemplo, existiu uma conversa entre o presidente da República e o ministro Gilmar Mendes, que circulou amplamente pela imprensa, na qual ali teria sido dada uma primeira grande sinalização de que o principal favorito para essa vaga seria mesmo o ministro da Justiça, Flávio Dino. Isso vai circulando não só do lado ali de setores do Supremo, mas também da presidência da República. Lula está fazendo testes das figuras que ele enxerga como tendo maior potencial para essas vagas. A questão era, havia uma preocupação com Elizeta Ramos, se ela seria uma figura que daria para segurar por mais tempo nessa vaga da PGR, interinamente, sem criar nenhum problema. E a conclusão, como você mesma trouxe agora, por parte do presidente da República, é que sim, ela deu bons indicativos de que ela não pretende criar problema para o Palácio do Planalto nesse período de transição. Até porque é interessante para ela também manter esse holofote, essa vitrine para o trabalho dela durante esse período. Então, se tudo continuar do jeito que está, a tendência é sim que Lula espere um pouco mais. Mas eu ouvi algumas divergências, Raquel, em relação a qual seria o tempo para isso acontecer. Tem gente que acha que não deve demorar tanto, assim, talvez ali mais um mês, às vezes um pouco mais, mas a ideia de deixar só para o ano que vem circula também, mas pelas conversas que eu tive com um pouco menos de força. Tem gente que ainda aposta que sai esse ano.